Vamos começar o estudo de hoje do nosso direito do trabalho, quanto às suas configurações e teorias fundamentais, iniciais, lembrando que os três primeiros aspectos que o direito do trabalho faz uma apresentação e uma conjugação deles são a relação de emprego, que, por sua vez, se chama, como nome completo, relação jurídica de emprego. E, então, essa relação jurídica de emprego se reporta ao elemento sociológico da vida em sociedade, do gregarismo humano, que é o relacionamento. Em segundo lugar, ao aspecto da necessidade de disciplinar esse relacionamento, dar a ele uma forma de pacifismo e, ao mesmo tempo, de produtividade, para que, na sociedade, as pessoas se satisfaçam reciprocamente. E, finalmente, relação jurídica de emprego. O último aspecto desses três é o emprego. Ele é uma denominação específica, especializada, de uma das formas de trabalho. Então, nós já vimos relação, já vimos o que é a juridicidade, já vimos o que é a aplicação do direito nessas relações, e já vimos também a especialização delas em cuidar do trabalho. Agora, nós vamos fazer uma conjugação desses três elementos, restaurando aquele enunciado inicial sobre o qual nós começamos esse raciocínio, e daí para frente nós precisamos de saber identificar a realidade desta relação no mundo, na nossa sociedade, em torno de nós e até conosco. Porque, ao identificar isso aí, nós estamos abrindo uma porta jurídica e, ao mesmo tempo, fechando outras. Isso é como dizia Sartre, que falava que quando a gente faz uma escolha, quando a gente resolve tomar determinado caminho para realizar uma vontade, automaticamente nós estamos desprezando outros, porque as várias possibilidades, as várias formas de empenho para resolver aquele interesse nosso, para realizar aquele interesse nosso, estão disponíveis para nós até o momento em que a gente escolhe um deles. E por isso mesmo repele os outros caminhos. Então, eu renunciei muitas vezes mais do que aquelas que eu tomei para mim. Eu tive mais desistência de formas de lutar pela realização do meu desejo, de que assunção ou escolha ou posse de uma dessas formas, que é a que eu vou usar. Então, nós já começamos com um risco de nos frustrarmos, porque o melhor caminho, a melhor solução, ou talvez até a única que levasse à realização daquele meu interesse, pode estar no meio das que eu renunciei ao escolher uma outra com uma impressão errada, com uma análise imperfeita da realidade. Então, fazendo essa escolha, conjugando as três, a relação, a juridicidade e o trabalho, nós passamos a ter um campo para explorar objetivamente, quer dizer, para estudar as características, os principais comandos, os fundamentos, e ir desenvolvendo através, já no final, dos itens legais que incidem sobre isso. Eu falei que a sociedade entendeu que era necessário uma disciplina para pegar os três aspectos, a relação, o trabalho, e ela mesma, essa disciplina mesma, como juridicidade, e viabilizá-la na vida humana, que é, ao mesmo tempo, de cooperação, quer dizer, de umas pessoas trabalharem, de umas pessoas gastarem energia para realizar interesses das outras,
E, em segundo lugar, é também de conflito, porque as pessoas querem realizar esses seus interesses independente do que toca às outras dentro daquela sociedade, se os interesses dessas outras também estão realizados. E pode chegar até, como se chega na atualidade e na ideologia econômica processada em nossa sociedade hoje, chega-se até mesmo a entender e a se comportar na sociedade dentro daquele parâmetro de que eu estou em vida social para realizar o meu interesse. Azar dos outros. Os outros que realizem, que sejam juízes dos interesses deles. Ou então, se não tiverem sucesso, vai para o popular e até para o pornográfico. Fodam-se. Esta é a mentalidade que existe na atualidade e que vocês veem que leva não só a muito conflito, mas também a uma frustração, a um desgaste imenso individual, porque os indivíduos têm que ficar, ao mesmo tempo, atentos para aproveitar as oportunidades até de lesar os outros, até de passar os outros para trás, para apurarem os interesses próprios. E, além disso, tem que ficar também tensos, atentos e seguros para a realização dos seus interesses, em contraposição àqueles dos outros que ficaram irrealizados e que, por isso mesmo, elevam na nossa sociedade uma possibilidade de atrito, uma insatisfação, uma frustração genérica que é sempre uma ameaça para os membros. Uma sociedade pacífica, equânime, fraternal, não apresentaria tanto risco para a realização dos interesses individuais. Apresentaria ainda menos risco para aqueles interesses individuais que estão protegidos pela lei, como é o direito subjetivo. E, em terceiro lugar, também essa pacificidade dela estaria vindo do fato das pessoas terem mais acesso à satisfação de necessidades próprias. Se elas têm mais satisfação, elas precisam brigar menos para conquistar outras. Pelo menos é isso o que filosoficamente podemos colocar na mesa como pauta, como cardápio da nossa sociedade. De um lado, a mesa dos que lutam infinitamente e ilimitadamente com todas as armas, com todas as ambições possíveis para realizar os seus interesses. E que, por isso, deixam frustração, deixam irrealização, correm muito mais risco e a mesa será conflituosa. O outro banquete é daqueles em que o cardápio apresenta uma busca da igualdade de posições, busca da satisfação do interesse, da satisfação da necessidade de cada um pela realização do seu interesse, ao invés de canalizar todas as potencialidades dos que estão na mesa, dos comensais, para aqueles que conseguem atrair tudo para si, para aqueles que têm um imã para a riqueza e a propriedade à custa alheia. Então, olhando isso em conjunto, como eu falei, vamos ver o que é a relação jurídica de direito do trabalho. Já há uma imprecisão aí, que vocês já têm notícia dela, que é falar do trabalho. Eu expliquei duas coisas para vocês. Primeiro, que essa relação, não obstante tenha esse nome, ela é uma relação apenas de emprego. E que o emprego é uma das formas de trabalho, ou a relação de emprego é uma das formas da relação de trabalho. Existem muitas outras, nós
podemos ver isso com muita facilidade. A relação de serviço público, a relação do ministério religioso, seja o pastor, o padre, o rabino, o babalorixá, que recebe o santo, o médium, o ayatolá, todos os pastores de todas as religiões, eles estão realizando, estão organizando uma comunidade para a realização dos interesses espirituais do homem. Quer dizer, da sua ambição de ir para o céu. E como eu já falei para vocês, esta ambição de ir para o céu talvez seja o mais preciso, o mais ambicioso interesse do ser humano. Porque eu quero dinheiro, eu vou montar minha loja, eu vou batalhar ao máximo para vender e se houver um comerciante, se houver assim, uma hipótese remota, né, bem remota, um comerciante que queira ganhar a qualquer custo, queira ganhar mais rápido do que os outros, ele vai optar também pela busca de formas ilícitas, de formas antiéticas, de formas prejudiciais aos outros para se locupletar, para realizar os seus interesses na face da terra e no meio da economia da sociedade. Se nós temos uma pessoa que, então, respeita as regras do jogo, e regras, quando por regra do jogo eu estou entendendo, não são só as regras jurídicas, mas também as morais, as religiosas, as de amizade, as de companheirismo, de torcida de futebol, de eleitorado de um determinado partido político, de colegas de escola, de colegas de profissão, toda forma de os homens cooperarem, operarem, trabalharem em conjunto e tendo uma ideologia, uma visão de mundo que seja bastante aproximada, que os faça, inclusive, querer que todos tenham uma certa igualdade dentro daquele grupo social. O que, na realidade estrita, é absolutamente impossível, mas que é uma meta ou um mito do qual nós queremos sempre nos aproximar. E mesmo que não consigamos fazê-lo, temos isto como objetivo, como meta, como, melhor dizendo, melhor do que objetivo e meta, temos isto como padrões, parâmetros e indicativos do nosso caminho pelo mundo. Como já disse, parece que Gilberto Gil, meu caminho pelo mundo eu mesmo faço. No caso dele, ele continua, para esta Bahia já me deu régua e compasso. Que a consciência nos dê régua e compasso, sem precisarmos de sermos todos orientados pela Bahia, né? Porque muitos de nós não foi lá, não vai, ou não fica, ou não assimila o que o baiano tem nesse sentido. O que a baiana tem nesse sentido. Mas, então, esta é a visão que a gente tem da relação jurídica de emprego. É uma atuação recíproca, vamos botar aí, claro, em formas da mais concisa definição que nos seja possível a inteligência neste atual momento. A relação de emprego, nós vamos detalhar isso depois, é uma das formas, é um dos itens ou dos tipos de relação de trabalho. Relação de trabalho é a espécie. A relação de emprego é o tipo, ou, para usar a expressão mais comum na nossa vida social, relação de trabalho seria o gênero e relação de emprego seria a espécie. De qualquer modo, uma é integrada à outra e diferenciada das demais que têm a mesma integração.
A relação, ela é jurídica porque ela observa uma série de comandos legais específicos para ela. Se ela obedecesse comandos legais de outra forma de relação, de outra forma de vivência ou de convivência no mundo, ela se desconfiguraria, neste caso específico, e ia configurar alguma outra opção, algum outro gênero ou tipo desta mesma linha genérica que nós abordamos. E aí vem o que a gente pode falar, como eu já falei, que ia buscar uma definição mais restrita. Relação jurídica de trabalho, agora vamos generalizar o trabalho, porque eu falei que a outra é um tipo dele. Se a relação de emprego é um tipo de relação de trabalho, nós temos que conhecer, saber pelo menos o que é a relação de trabalho. Com mais um detalhe: historicamente, as duas foram se diferenciando muito lentamente. Já numa fase bastante avançada, bastante próxima à nossa, da vida da humanidade, é que se precisou esse tipo de relação de emprego em relação à sua matriz, ao seu gênero, que seria a relação jurídica de trabalho. Então, a que ponto que nós chegamos? Que a relação jurídica de trabalho é aquela pela qual uma pessoa gasta, despende a sua energia produtiva, a sua energia, parênteses, a energia de trabalho física, mental, sentimental e todas as formas de atuação, manutenção e manifestação e expressão do ser humano. Ela usa esses aspectos dela, esses atributos dela como ser humano, para despender a energia, para gastar a sua energia corporal, sua energia própria. Eu não gosto de falar corporal, não, porque não obstante seja certa, vocês peguem, por exemplo, as lições da religião espírita, ela fala em corpo físico, em corpo etéreo, em diversas tomadas diferentes do corpo físico humano e do seu espírito identificativo. Então, neste âmbito, a relação é aquela pela qual uma pessoa aplica a energia produtiva de seu corpo para realizar uma modificação no mundo a favor de uma outra pessoa e mediante alguma retribuição e uma forma específica de disciplina. Vamos pegar por partes. Uma pessoa despende a sua energia corporal. Quanto ao corpo, eu já falei. É o corpo físico, é o corpo espiritual, é o corpo intelectual, é o sentimento, é a vontade, é o interesse, é tudo que existe dentro do ser humano como constitutivo desse próprio ser no mundo. Que o interesse, por exemplo, nos caracteriza em nossa relação com o mundo. Não é nessa relação de emprego que eu estou falando, nem de trabalho. Na relação com o mundo, na relação com o que a gente pode oferecer ou tomar do mundo, na relação com a qual nós nos posicionamos na face da Terra. Então, esse aspecto vai fazer com que a nossa relação seja uma relação pela qual nós gastamos a nossa energia pessoal, aplicando-a sobre o mundo. E aí vem o segundo aspecto. Para quê? Para produzir algo. Então, é uma relação finalística. E tem até uma finalidade, telos
bastante complexo, porque vai envolver, nós vamos ver daqui para frente, vários aspectos. O primeiro deles é esse, para modificar o mundo. Mas ela não é um artista, ela não quer fazer aquela modificação apenas pelo ponto de vista estético com o qual ela aprecia a natureza. Ela quer, na verdade, fazer com que este aspecto dela se direcionar, infletir o seu corpo sobre o mundo, seja produtivo. Então, bota aí no nosso conceito também, de maneira produtiva. Então, ela gasta energia para aplicá-la ao mundo de maneira produtiva, modificando este mundo. Até aí, tudo bem, a pessoa faz sozinha, sem conhecer ninguém, vivendo isolada. Mas vamos terminar a nossa definição. Em proveito de outrem. Em proveito de outrem quer dizer em proveito de outra pessoa. Não é em proveito do animal, não é em proveito da plantação, não é em proveito dos peixes no mar. É em proveito de outrem. Outrem, na nossa gramática, é outra pessoa. É o outro ser humano. A gente não fala outro em relação ao cavalo, nem ao cavalo marinho. Mas, então, esses aspectos que eu falei, que a relação de trabalho é aquela pela qual uma pessoa desgasta ou faz incidir a sua força pessoal, a sua energia pessoal de trabalho sobre o mundo. Mundo, gente, é tudo, até o nada. Porque envolve o ar, a terra, o mar, os meteoros e meteoritos que por aqui caem. Passo, se cair um no quintal da minha casa, eu vou achar uma beleza, que vai virar ponto turístico. Se cair em cima da minha casa e eu conseguir sair de lá sem ter virado churrasquinho, eu vou achar que foi ruim, que me prejudicou, porque estragou a minha casa, me desalojou de noite e me tirou preciosas horas de sono. Então, na verdade, tudo isso é coisa minha, isolada. Mas a hora que eu pego o meu trabalho e mexo nisso, transformo o cometa que caiu, o meteoro, um meteorito que caiu no meu quintal em uma fonte de renda através de visitas turísticas, a hora que eu transformo alguns peixes do mar em minha refeição, a hora que eu transformo aquela edificação em minha casa, eu estou dando àqueles bens uma finalidade de satisfação pessoal. Então, quer dizer, para obter aqueles bens, ou para modelar aqueles bens, no caso da casa e do perispírito, eu vou aplicar a minha energia pessoal, seja corporal, física, seja intelectual, sentimental, ou até da memória. Tem gente que ganha dinheiro por ser memorialista. Então, eu estou repetindo com frequência a frase para mostrar que eu estou explicando a definição dela e deixando sempre que ela fique gravada em nossas considerações. Vamos continuar. O trabalho, a relação de trabalho é aquela pela qual a pessoa aplica ou gasta a sua energia de trabalho, a sua energia humana produtiva, a sua energia produtiva pessoal, qualquer dessas formas, aplicada sobre o mundo vem a finalidade, para modificá-lo de maneira a obter uma utilidade que possa realizar o interesse alheio ou o interesse de outrem. Fechamos esse conceito. Então, mas aí nós vamos ver como é que surgiu isso, por que eu juntei esses pedaços todos, os que me mostraram durante a consideração da relação, o que é uma relação. Os que me mostraram
durante a relação ainda, durante o estudo da relação ainda, o que é o trabalho, o que é essa aplicação de energia sobre o mundo. E, em terceiro lugar, também me mostraram o que é uma disciplina que recaia sobre isso. E, por último, em quarto lugar, não está entre os três, não, mas está dentro da relação, junto com os fatos da convivência, da colaboração, do trabalho conjunto, da cooperação, assim por diante. Então, que é a disciplina, que é a aplicação do preceito jurídico. Então, está lá no jurídica, relação jurídica de trabalho. Conceituada essa relação, gente, mas por que eu relacionei isso? Que lógica que tem isso? Realmente, eu não falei aqui que tem lógica nenhuma. O que eu falei pode ou não ter lógica, dependendo dos fundamentos e dos nexos das ligações entre eles. As ligações eu considero que expliquei razoavelmente agora, de tal maneira que mostre que a relação, a juridicidade e o trabalho são interdependentes nesta expressão. Da mesma maneira que o sujeito que está oculto no início, que é aquele que aplica a sua força de trabalho, tem uma relação, tem uma interdependência com o que está lá no final, o outrem ou o alguém, que é aquele que recebe, mas que, no nosso caso, também retribui esta titularidade do benefício, do interesse realizado por aquele esforço. E aí vem, nós já deixamos de trabalhar aqui naquelas primeiras relações que nós falamos, as relações unilaterais. Apenas o pai trabalha para o filho. Chega uma época que apenas o filho trabalha para o pai. O praticante de assistência social, de filantropia, de caridade, dos preceitos religiosos, da doação, da caridade, de qualquer igreja e tal, eles estão trabalhando sem aspirar nenhuma vantagem física ou psíquica em retorno. Então, o trabalho deles não existe uma reciprocidade. É aquele pessoal que eu falei agora mesmo, de pastores, ayatolás e de todas as religiões, e mais o seu séquito de seguidores, de praticantes, que eu, assim de cabeça, não me lembro de nenhuma religião que não recomende aos seus fiéis, aos seus acólitos, a negação da caridade, a negação da solidariedade com o que eles chamam de irmão, com o componente da mesma sociedade ou do mesmo segmento social ou institucional. A diferença é que o social é aquele que é natural e espontaneamente formado pela sociedade. Eu posso até negá-lo, deixar de considerá-lo como existente, se eu me torno inimigo daquela pessoa. Mas eu não preciso de ter a decisão de colocá-lo na minha roda, que ele já nasce na minha roda. Existe um aspecto, uma nova forma de assistência psíquica humana, de terapêutica psíquica, que é a terapêutica integral da constelação, ou que gera, inclusive, uma outra ótica do direito, que é o direito sistêmico, que fala nesta interação produtiva e degustativa da produção, de uma maneira muito interessante, que as pessoas têm laços sanguíneos, laços familiares, laços psíquicos, inclusive psíquicos, com as outras pessoas de seu grupo familiar, de seu grupo ancestral e tal, pelas quais a tendência e o correto, aí eles dão uma valoração moral para isso, o certo e o errado, o correto e o incorreto,
que é a tendência familiar do favorecimento ao outro. Nós estamos vendo na atual presidência da República essa troca dessas atuações entre os membros da família presidencial. Mas, continuando a nossa aula, nós vamos ver que este aspecto do ser humano de fornecer sem receber em troca era uma relação bilateral quanto aos sujeitos, mas unilateral quanto aos objetos, que tinha só um objeto que ia do indivíduo doador ou prestador do serviço para o indivíduo donatário ou beneficiário do serviço. Então, essa relação que seria objetivamente unilateral, ela já foi afastada por nós, porque nós começamos tratando de uma relação em que as duas partes têm a mesma definição. As duas partes são aquele ser humano que desgasta ou aplica a sua energia produtiva humana na modificação do mundo, para realizar para modificar esse mundo e realizar o interesse da outra pessoa. Então, quando ela está fazendo isso para outra, há um movimento inverso, uma atuação, melhor dizendo, inversa, do outro fazendo isso para ela. A reciprocidade. E aí nós vamos chegar num ponto muito interessante. Aquele pessoal que eu falei lá, que por caridade, por altruísmo, por filantropia, por religião, por qualquer daquelas formas, e até por interesse profissional, por exemplo, o interesse profissional do político, é que todo mundo esteja agradado com ele, que ele seja bem quisto por todo mundo. O interesse de uma loja, quando abre num lugar onde ela era famosa, mas era desconhecida enquanto concretude, ela coloca as mercadorias bem baratas ou dá uns brindes e tal, para atrair o público. Depois, não, vamos cevar para depois arrancar o couro. Aqui não. Essas pessoas, elas estão fazendo de graça, sem esperar uma retribuição imediata. Mas, nos limitando das religiões, na verdade, elas ou nós estamos no meio disso, né? Igual eu estou, das religiões, nós estamos fazendo uma relação, estabelecendo uma relação que é a mais ambiciosa de todas elas. Porque o que se quer em troca da caridade, da filantropia, do mandamento da igreja, da fraternidade com os irmãos de igreja? O que se quer? Quer-se o céu. Deseja-se o prêmio da eternidade. Não existe loteria que pague isso. Te dá a eternidade boa de presente. Então, este é o maior prêmio que poderá existir. E é aquele que é aspirado, que é desejado por todos os que praticam atos ou constroem bens para realizar interesses alheios, independente ou até recusando o retorno, a reciprocidade, a recíproca aqui não é verdadeira. Então, essas são as pessoas, deste ponto de vista, as mais ambiciosas que existem, porque são as que querem um maior retorno. No direito do trabalho, nós temos isso muito. Não nessas dimensões e não sem retorno nenhum. Mas os empregadores sempre querem que o empregado dê mais do que vai receber. Porque vamos pensar uma lógica estreita, uma lógica de esquina, de ponta de rua, em que o sujeito
vai dar algo, vai prestar um trabalho, um serviço para o outro e vai receber exatamente o que vale esse produto que ele fez através do seu trabalho ou este serviço que ele prestou para o outro. Vocês já sabem, isso a gente nota quando começa a conversar a respeito, que serviço vem de servir, que é realizar o outro, realizar o interesse do outro, ser útil ao outro. Então, aqui nós temos uma duplicidade de aspectos, exatamente porque o um serve ao outro e, pelo menos teoricamente, o outro também serviria ao outro. Ao invés de servir desta maneira ativa, o tomador do serviço do primeiro lhe dá um valor expresso em quantia, ou um determinado bem capaz de ter uma avaliação monetária, uma expressão valorativa em moeda. Então, é o serviço, é o trabalho que o empregado deu para o empregador. E o que esse empregador vai lhe dar em troca? O que esse empregador vai fazer para cumprir aquela relação bilateral que nós estamos estudando? Ele vai devolver dinheiro ou algo, como eu falei, expresso em dinheiro. Então, se ele devolver exatamente o que vale aquele produto ou aquele serviço que ele recebeu, para que ele está entrando nessa jogada? Ele vai ganhar o quê com isso? Ele vai ter prejuízo, porque vai ter que pagar os acréscimos sobre o salário, tributários, previdenciários, assistenciais e tal, vai ter que pagar o staff, a empresa, o aparelhamento que ele usou para poder receber e processar esse produto, vai ter que pagar os transportes, a energia, todos os meios de aprestar a posse dele sobre aqueles bens ou serviços e depois a transferência dos bens para um terceiro em troca da recepção da remuneração. Pois bem, se essa remuneração, se esse preço cobrado pelo tomador de serviço for exatamente igual ao do serviço tomado, ele não está ganhando nada. Ele está, igual se fala na minha terra, e eu já ouvi em outros lugares também, trocando cebola. Cebola tem uma fase lá do cultivo dela que você tem que trocar de coisa, mas que fica, não aumenta, não valoriza nem nada. É só trabalho para manter. Pois bem, esse trabalho para manter ia dar prejuízo para o empregador. Então, ele sempre paga ao empregado menos do que vale o produto. Porque ao vender o produto pelo que ele realmente vale, este tomador do serviço, que nós vamos ver mais para frente, que se chama empregador, estará recebendo de si não um valor do adquirente final do bem que ele ofertou. Vai estar recebendo uma parte do valor da coisa ou do serviço aprestado pelo seu trabalhador, pelo seu fornecedor de trabalho. Isso é muito lógico. Eu compro, boto lá um punhado de gente na minha fábrica de vidro para fazer copos como este. Fazem-se tantos copos. E eu pego e falo, o trabalho desse povo para fazer esse copo valeu R$5.000 por mês para cada um. Eu dou R$5.000 por mês para cada um. Por que o valor? Porque o copo vale isso. Aí eu vou vender o copo por R$5.000, obviamente eu estou tendo prejuízo. Isso então é a favor do capitalismo? Por dois motivos. Primeiro, que isto mostra que o capitalismo transfere rendas sem a respectiva e, no sentido contrário, transferência de valores e de remuneração.
porque uma parte daquele valor do bem que foi transferido para o empresário, ele vai ter que destinar a pagamento dessas outras coisas, sem contar que também outra parte disso vai ficar com ele, que é seu lucro, que é a sua reserva para continuar na sua atividade. Então, vejam, mesmo se houvesse nessa relação uma plena igualdade de pratos da balança, nenhum deles estivesse mais para cima ou mais para baixo, ainda assim, para pagar todos esses outros insumos e para dar um lucrozinho para o tomador do serviço, o empregado estaria sofrendo a famosa mais-valia. Ele estaria fornecendo ao empregado algo que vale o que ele faz, mas que vale também, e será, só que não será remunerado por isso, tudo aquilo que o empregador distribui para outras pessoas. Mas não só para outras pessoas físicas, consumidores, também para o Estado, através dos seus tributos, também para os bancos, através dos juros que ele paga, também para transportadores e guardadores e até a turma da escolta de segurança, que ele vai por dentro do navio dele ou atrás dos caminhões que ele põe na estrada. Então, este empregado, este trabalhador, estará sempre recebendo menos de que o efetivo valor, o valor de mercado daquilo que ele forneceu. E essa diferença entre o real valor e o que ele recebeu, essa parte é a chamada e famosa e combatida e rebatida e discutida mais-valia. Pois bem, para chegar nessa mais-valia é que nós temos essa relação e essa reciprocidade de que eu falei para vocês. Então, está conceituada a relação. Agora, vamos ver como é que surgiu, eu falei no início da nossa conversa aqui, que a história do trabalho, a evolução dessa forma de entrega de algo e de recebimento de outra utilidade, evoluiu muito através dos tempos. Eu fiz com vocês um estudo das relações, da evolução, um estudo bem resumido, bem objetivo para não dispersar o tempo que se destina a estudar o direito, não a antropologia, a realidade ou a história. Então, eu fiz rapidamente, dizendo que nas organizações tribais, os homens não conhecem a ideia de propriedade dos bens de produção. Uma maçã que está na mão dele, ele come e é dele e acabou. Depois que já deu a primeira mordida, já babujou nela, é muito fácil ele reivindicar a propriedade dela. Mas a canoa, a oca, o couro, a pele de animais e tal, não é só dele. Fica recolhida, daí veio uma grande parte da força do matriarcado, que fica com aquelas pessoas que não saem para caçar, para pescar, para colher alimentos. Geralmente são as mulheres, que já estão retidas lá para tomar conta das crianças. Então, aquela ideia do matriarcado não foi do mito ou da lenda das Amazonas, no meio da floresta amazônica, não. Veio, principalmente, foi do fato de que as mulheres, já no seu papel de grávida, depois de amamentante do filho, depois de educadora do filho, ela já está numa esfera mais restrita de que o cara que sai para a floresta para fazer qualquer outra daquelas coisas que eu falei, e até para fazer a guerra. Mas, então, essas mulheres estão na mesa, elas ficam tomando conta dos bens comuns, dos bens de produção, dos agasalhos, dos meios de subsistência.
Inclusive, por exemplo, se os homens vão sair com lança, ela guarda as flechas. Se eles vão sair com flecha, eles guardam as lanças. Se eles vão sair, nenhuma dessas duas armas foi escolhida para eles, mas se eles vão sair com uma borduna, ela aí não vai ter o que guardar. Porque as bordunas é algo inventado pelo homem, pelo gênio criativo humano, antes da flecha, antes da lança. Então, quando os homens saem para pescar, existem formas de pescar que usam borduna, mas existem muitos que não. Quando eles saem para uma dessas formas que não usa borduna, eles vão deixar aquele tronco de árvore pesado, maciço, que eles usam exatamente, a utilidade vem exatamente de ser pesado, de ser maciço, para arrebentar suavemente a cabecinha do vizinho, da tribo vizinha. Então, ele carregar aquilo só para deter a propriedade sobre ele é altamente impróprio. Então, fica, vamos dizer assim, no depósito comum, na sede, que não existia nem depósito nem sede naquela época, mas no ambiente da tribo, guardado pelas mulheres que estavam lá. Ora, elas então formavam os novos indivíduos que dependiam, primeiro e antes de tudo, delas, e, além disso, elas detinham todos os bens de produção. Era óbvio que elas mandavam. Então, daí vem a ideia de matriarcado. Mas, continuando a nossa história, depois desse desvio, já vimos isso, depois daquela fase veio a fase do escravismo, na época dos grandes impérios, a fase do feudalismo, e depois de algumas experiências intermediárias, que duraram aí um século, um pouco menos, a única que durou mais tempo foi o mercantilismo, nós chegamos aos fins do século XIX, aos fins do século XVIII, com já uma prática de uma nova forma de relação de trabalho e que se tornou objeto dos estados que estavam se formando, das organizações sociais constitucionalizadas, que os estados estavam nascendo em torno de constituições, e da sociedade conglomerada, da sociedade que não via mais dispersa, não vivia mais dispersa em tribos, mas reunida em grupos que formavam um grupão que é toda a sociedade. Então, daí, desse ponto para frente, eu já falei como é que começou no mundo inteiro o trabalho, e agora eu preciso de falar com vocês como é que começou essa disciplina do trabalho aqui no Brasil. Nos primeiros anos, não tinha limitação de nada, não tinha disciplina nenhuma, não tinha sequer as limitações pessoais provocadas por bondade, por religiosidade, por caridade, por fraternidade, não. O sujeito que saía da Europa para vir para um mato cheio de índios, de onça e de cobra, ele não era um sujeito muito humano, muito de dar flores para os outros, óbvio. Então, ele vinha para desbravar, arrebentar, matar e fazer. E, inclusive, tudo isto com os outros próprios seres humanos. Encontraram índios aqui, o índio tinha 3 saídas. Ou se tornava útil a ele, produzindo para ele, na terra que era do índio, que passou a ser dele. O índio era o dono da terra, ele chegou e se apossou, e se assenhoreou da terra e do índio. E botou o índio para trabalhar a terra para ele. Depois, os índios estavam resistindo, os índios eram muitos, eles preferiram ficar afastados dos índios, e aí vieram com aquela história boba de que índio é preguiçoso, de que índio não trabalha, de que índio não sabe nada. O menos provável que ainda existisse um conceito desse a respeito dos índios é aquele conceito de que o índio
não produzia do jeito que queria, porque o índio não conhecia nenhuma tecnologia industrial. Então, como é que ele ia produzir? Mesmo catar diamante, mesmo produzir açúcar, produzir cachaça. Aliás, você sabe que o nome de cachaça, o nome usado popularmente, a pinga, existe exatamente no sistema de produção de açúcar, que o vapor doce do açúcar subia e naquelas casas de folha de coqueiro, de bananeira e tal, aqueles barracões onde estavam os equipamentos industriais daquela época, que eram as prensas, os tachos, as fornalhas, as coisas necessárias para fazer açúcar. Desprendia aquele vapor doce, agarrava lá nas folhas e depois ficava pingando. Então, os pretos, que já tinham uma vida felicíssima, né, descobriram que aquela pinga-pinga era uma excelente bebida, que é bebida hoje, inclusive algumas bem sofisticadas, que valem, que custam seu preço em ouro, consequentemente custam muito mais do que o trabalho dos empregados, porque aqui não tem a mais-valia, o preço em ouro, não o preço em ouro, descontando-se todos os outros gastos do empregador. Não. Então, por isso é que ele chama de pinga. Era a pinga, a pingadeira que caía do telhado onde estava sendo produzido o açúcar. E isso durou e fez os negros felizes, que era talvez a única maneira de eles serem felizes, a não ser que fugissem para aglomerações de negros que fugiam da civilização branca aqui, fugiam de seus donos. Mas então, nessa fase, já ainda era do mercantilismo, estava lá, depois do mercantilismo vieram aquelas outras formas todas, e esses países que usaram o escravismo, aqui na América Espanhola, a Inglaterra lá na China, nos Estados Unidos, depois, quando se industrializaram a tal ponto que os escravos passaram a ser nocivos, eles os ingleses começaram a dificultar, proibir, perseguir a aquisição de escravos no mundo inteiro, porque eles estavam negando para os seus concorrentes uma forma de trabalho que era um insumo, um componente essencial da atividade industrial. E aí, então, como eles tinham as outras, a automação, as máquinas que quase que funcionavam sozinhas, eles podiam combater os escravos. Então, não era só porque inglês é bonzinho, eu nunca ouvi falar isso. Mas também, se falasse, eu ia morrer de rir. O que eles estavam não era ganhando graças para ir para o céu, era ganhando a concorrência internacional pela sonegação ou pela retirada ou pela dificultação, se é que existe essa palavra, dos insumos, dos meios de produção necessários aos seus concorrentes, que ainda não eram tão industrializados quanto eles. Mas aí, e eu falei que chegamos no sistema capitalista, esses impérios antes, Império Português, Império Inglês, Império Francês, Império Espanhol, esses que cuidaram de arrebatar gente e bens de todo mundo que eles então invadiram. Eles ocupavam lá um pedaço do mundo e, de repente, conseguiram certos aspectos, exércitos organizados, países organizados, navios em profusão, tal, ciências que permitiam navegação em maior escala, e eles, então, invadiram o resto do mundo. O troço não é descoberta e não é conquista, coisa nenhuma, não. Foi invasão. Português invadiu, inglês invadiu, espanhol invadiu, francês invadiu. Tinha colônia mais perto, até da Itália.
apesar de, naquela época, a Itália não ter trabalhado na mesma intensidade que os outros nesse sentido, porque ela ainda não tinha sido unificada. Ela era formada de várias propriedades burguesas ou, mais acentuadamente ainda, de feudos, em que nós tínhamos soberanos quase absolutos, que eram os duques, arquiduques, e toda essa outra parafernália da nobreza consagrada, fundiária e exploradora. Mas então, aí, como eu falei da Inglaterra, chegou nesse tempo em que as máquinas precisaram de menos gente e de mais outras espécies de insumo. Carvão, energia elétrica, energia hidráulica, até a energia manual humana, mas multiplicada através de aparelhos que vocês estudaram quando vocês estavam no segundo grau lá, estudando física, a alavanca, o plano inclinado, a roldana e o carrilhão de roldanas, e aqueles aparelhos que existiam para multiplicar a força humana. Pois bem, isso eles ainda usavam. Começou a usar com mais intensidade, e isso foi liberando mão de obra humana. E aí entramos no capitalismo. Eu preciso de obra de outras pessoas, para que eu vou pegar meu dinheiro, que eu vou usar para comprar lã, para comprar madeira, para comprar tecidos, para comprar tudo que eu preciso na minha indústria para abastecer a Europa. É muito melhor eu chamar ele e falar: você trabalha, eu te pago pelo tempo que você trabalhou, tanto. Pronto. E aí foi nascendo e foi se estruturando a relação de emprego como nós temos hoje. Chegou a um ponto em que essa relação de emprego predominou no mundo. Nenhuma dessas formas que eu falei, o trabalho comunitário, o escravismo, o feudalismo, as corporações de ofício, que eu não tinha falado, mas que entra também, como vocês já sabem, e o emprego, todas elas tinham um Estado, uma organização estatal correspondente a ela. Isso é um problema que quem estuda é a política, a antropologia, a sociologia, o estudo das ideologias, não cabe aqui. Constatado e me informado pelos outros que escreveram livros nessas outras disciplinas, eu já sei disso, então. Estou integrando com a minha disciplina, que é o trabalho humano remunerado dentro da nossa sociedade capitalista. Então, em qualquer uma dessas fases, haviam trabalhos de outras espécies, além dessa que era predominante em cada época. Da mesma maneira que hoje, que a forma de trabalho está deixando agora de ser predominante, mas até agora era predominante, que é o trabalho na condição de empregado, o exercício do emprego. O emprego é igual servir, que o serviço. O serviço é uma maneira de eu me submeter e me colocar às ordens e satisfazer a vontade do outro. Emprego é a recíproca. As duas coisas podem ser chamadas como a mesma coisa vista dos dois polos diferentes. Eu sirvo o empregador e o empregador me emprega, quer dizer, emprega a minha força de trabalho. Emprega como a gente emprega uma enxada para limpar um pasto, um herbicida,
adubo, uma coisa para melhorar minha lavoura, emprego tijolo para construir parede. E os tijolos constroem a parede sozinho? Os tijolos vão lá se amontoando, cantando até uma musiquinha para ficar mais fácil, mais rítmica a tarefa, e o cimento vai lambuzando eles, a cada um que passa lá, sozinhos. Há uma mão, um coração e uma mente humana por trás de cada tijolo instalado. E com isso aí, então, aquilo ali está empregando o tijolo, empregando o cimento, empregando o terreno e empregando principalmente o ser humano, através da sua força de trabalho, da sua energia laborativa produtiva, que ele canaliza sobre aquela coisa da qual o empregador se apossa. Está falando apossa como, ou se apropria, se apossa como extorquir? Não. Apropriação indébita é crime, está previsto lá no Código Civil. Extorsão é crime, está previsto sei lá em que lei, provavelmente no Código Penal também, todos dois no Código Penal, desculpem a confusão. Mas, neste caso, o receber algo ou entregar algo não é um objeto de extorsão e nem é objeto de uma apropriação indébita, de uma apropriação criminosa, de uma apropriação ilícita e nem de uma apropriação injusta. É objeto de uma apropriação lícita, economicamente admitida e praticada, o que não tem nada a ver com ser lícita, e, ao mesmo tempo, ética e moral. Por que eu falei lá que não tem nada a ver com isso? Porque o trabalho escravo era lícito e era econômico, mas não era ético. Hoje, o trabalho escravo, a redução de uma pessoa à condição análoga do escravo, como está na lei de combate ao trabalho escravo, esta redução da pessoa à condição de escravo, ela hoje é ilícita, é imoral. Naquela época, eu falei que era moral, mas já tinham pessoas e civilizações e povos que já reconheciam a imoralidade daquilo. E, em terceiro lugar, o que este fato é na atualidade de hoje é que é um negócio jurídico. E simplesmente por ser negócio jurídico, já admitia uma disciplina legal. Porque já se sabe ao longo dos milênios que o ser humano, se não estiver coercitivamente disciplinado, ele inventa coisas para burlar o equilíbrio, a igualdade entre o interesse dele e o do outro que com ele se relaciona. Então, daí ser necessária uma disciplina imposta, e o Estado, inteligentemente, quando ele estava nascendo, ele assumiu algumas ideias base que estavam começando a se implantar na humanidade como forma decisiva da sociedade. A disciplina de todos os interesses humanos, a sociedade que passa a ser também disciplinada por ele e que ele assume o controle dela, e até o poder militar, o poder econômico, ele que passou, né, a cunhar e distribuir moedas. Vocês vejam, quando perguntaram ao Cristo, lá no deserto, lá da Palestina, se era lícito pagar tributo a César. O povo dele, que eram os judeus, os galileus, as diversas divisões dos judeus, estava colonizado, estava dominado pelos romanos.
E aí ele falou, vocês têm uma moeda? Como é que vocês pagam esse imposto? É com moeda. Então, vocês têm uma moeda? Apareceram para ele com aquele patacão. Ele olhou. Que homem é esse que está aqui? Ah, é César. Ele devolveu a moeda. Pois então, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Quer dizer, enquanto vocês forem considerados de César, enquanto vocês forem submetidos, subordinados, dominados pelo Império Romano, vocês devem ao Império Romano. Igual nós devemos hoje os impostos para o nosso Estado. A diferença ali é que havia uma dominação externa, que era do Império Romano. Mas no Brasil, quanto tempo que ele foi dominado externamente? Por Portugal durante a ditadura, até pelos missionários, quando eles entram lá nas suas paróquias, circuncrições, sei lá o quê, e domina os índios, bota os índios para andar de roupa, bota os índios para cantar, e saía cada coral de índio, que o índio tinha uma voz e uma pronúncia diferente das nossas, saía cada coral magnífico. Botava os índios para cantar, botava os índios para plantar mandioca, para plantar milho, para procurar ouro, porque eles dominavam os índios. Então, vamos voltar, largar isso aí e voltar para o nosso aspecto, que isso aí foi só explicação colateral. Dentro do nosso aspecto, que é o direito do trabalho, então nós já estamos vendo que a relação de emprego é a relação predominante da atualidade e do sistema capitalista vigente. E aí, vamos acabar com esse trem da relação de emprego, com esse protecionismo para o empregado. Então, o dia que acabar isso, gente, o capitalismo tem que ir embora também. Vai embora, inexoravelmente. Não tem jeito de viver no capitalismo sem uma relação de emprego protegida. Porque o que é protegida? É ter a garantia de realização de interesses. Aí vem o nosso famoso Hering, Rudolf von Hering. Todo o direito é um interesse juridicamente protegido. Se eu não protejo interesses, eu não tenho direito. Se eu não tenho direito, eu não tenho sociedade regida por um direito específico. E, no caso da sociedade capitalista, o direito é capitalista. A forma de tomar o trabalho do outro, tomar a utilidade da pessoa alheia, que é através do trabalho, é a relação de emprego. E por que é a relação de emprego? O capitalismo se baseia nos princípios liberais da Revolução Francesa. Esses princípios dizem que os homens são totalmente livres, pelo motivo religioso, de possuir uma alma que foi criada por Deus igual a todas as outras, igual para todo mundo. Por serem componentes de uma sociedade que se reúne entre iguais. Nos impérios não se considerava isso. Não existia essa figura de homens iguais. Existiam, igual falei da Itália, na nobreza, lá os duques, os condes, os nobres em geral, e também na Inglaterra, também em todos os países que tiveram império, que tiveram reinado. Império, reinado, não o Império Babilônico, nem o Império Assírio, o Império Egípcio ou o Império Romano. Mas então esses países, ou esses estados que têm império, eles não pregam a igualdade entre as pessoas. Ah, mas e a Inglaterra? Tá. Existe país que é imperial, é monárquico e prega a igualdade. O meu colega de escola e professor lá na Faculdade de Direito da UFMG, Zé Luiz Borges Horta, defendeu há poucas semanas, mês de dezembro, me parece, um trabalho de pesquisa, de apresentação do... Aguarde aí um pouco.
um trabalho sobre monarquia e constitucionalismo na atualidade. Eu não lembrei do nome exato, não, mas é mais ou menos isso. Um trabalho respeitabilíssimo e muito vasto, muito aprofundado, como são as atividades do próprio autor. Pois bem, ele está mostrando que existe a possibilidade de existir monarquia moderna, de existir monarquia hoje, de existir Estado constitucional monárquico, de existir garantia de interesses dentro do Estado monárquico, assim por diante. Mas nós, hoje, não estamos mais nesse campo, porque nesse campo a igualdade vem imposta pela Constituição, pelo reconhecimento que a Constituição faz dos seres humanos como dotados das mesmas atribuições, das mesmas expectativas, dos mesmos interesses. Por isto, como o interesse é o direito ao interesse juridicamente protegido, por isto há uma determinação da igualdade jurídica. Todos terem os mesmos interesses protegidos, já que todos têm os mesmos interesses de comer, de ir na Europa, de ir na Austrália, de vestir, de fazer a sua higiene, de andar de carro, de morar, assim por diante. Não precisamos da casa que o Jesus do futebol comprou agora lá em Mangaratiba, nem daquela outra que o Neymar já tem lá. Coitados. Ganham navios cheios de dinheiro, optam por gastar dessa maneira, estabelecendo um grande risco para o futuro deles. Mas não existe uma pretensão de reclassificar as pessoas conforme aquelas classes ou castas ou segmentos sociais ou estamentos sociais que existiam na Europa medieval, ou como as castas que existem até hoje na Índia. Então, afastado de tudo isso pela impossibilidade de existir, o capitalismo depende do liberalismo que veio e disse. Por que essas monarquias, vamos dar outra interrupção, por que essas monarquias também exigem o indivíduo dessa maneira, em igualdade, liberdade e tal? Porque elas também são constitucionais e liberais. Agora, o liberalismo em si já está ficando ultrapassado, porque o homem já tem mais reivindicações, mais interesses, porque o homem já tem mais consciência moral, porque o homem já tem mais poderes político-econômicos, porque o homem em sociedade já tem formas mais ricas e mais diversas de participação. Então, a ele não basta mais um liberalismo clássico. Todo mundo fala que o liberalismo é o regime da total liberdade. Coisa nenhuma. O liberalismo é o regime da liberdade de contratar. O que é a liberdade de contratar? É o que eu impuser no contrato e o meu contratante, o contratado, aceitar, vira lei para nós. Enfim, o que rege as nossas relações, o que disciplina as nossas interseções de interesses, é o que nós determinarmos e escolhermos. Agora, um faminto e uma pessoa com um pão na mão, qual das duas que tem condição de determinar? Uma pessoa no deserto com sede e um outro com uma vasilha, uma mochila, uma coisa qualquer, um cantil cheio de água, qual dos dois que tem condição de determinar? Então, com isso aí, vocês já veem que o liberalismo é o regime do economicamente mais forte.
o regime do mais forte, lá na época dos impérios. Hoje nós estamos no regime dos mais fortes. Só que o critério de fortaleza, o critério de força, o critério de impositividade é econômico. Por quê? Por causa do capitalismo. Por isso é que capitalismo e liberalismo se entrosam muito bem. A liberdade de contratar as necessidades e os recursos econômicos existentes. Eu contrato, a outra pessoa tem mais necessidade que eu, então o contrato fica leonino, fica favorável a mim. Azar dele. Ele é que não teve poder para impor aquilo outro a mim. No caso da relação de trabalho, a coisa fica mais perversa ainda, porque estrutura-se economicamente a sociedade e o Estado chupando o sangue dela como forma de consagrar a propriedade, de consagrar esse livre contratualismo, e aí o que acontece? Muito simples. Os poderosos se impõem aos outros para reger as remunerações, a venda dos bens ao consumo, os empreendimentos, a vida econômica em si. E também eles jogam esse poder para a vida política. Quem promove uma passeata na esplanada dos ministérios lá em Brasília, que para fazer figura no meio daqueles losangos, daqueles retângulos enormes de gramados que tem lá, para fazer figura parecer um pouquinho, eles precisam botar ali dentro pelo menos 2.000 pessoas. Senão não aparece, é como se estivesse andando lá entre um prédio e outro, indo para o serviço ou voltando do serviço, ou indo lá como lobista, despachante, prefeito do interior, pedindo alguma coisa em cada ministério daquele, para os deputados, senadores, presidentes, assim por diante. As pessoas desaparecem ali no meio daquilo. Então, alguma passeata que tem lá, alguma manifestação que tem lá, que junta gente suficiente para ser noticiado pela empresa, é porque teve 2.000 pessoas. Menos do que isso não faz a mínima figura. Se você tirar um retrato de drone ou então de avião da praça no dia da manifestação, você não vai distinguir cadê a manifestação. Porque na porta da igreja vai ter um punhadinho de gente, na porta do Congresso Nacional vai ter um monte, na porta do Supremo vai ter mais um pouco, e assim por diante, esparramado ali em todos os ministérios. Não vai haver um destacado com um monte de gente a mais que os outros. Então, para a passeata, para a manifestação estar nesse caso, é preciso que ela tenha muita gente. Consequentemente, é preciso que ela tenha fornecedores engenheirados. Ela precisa que ela tenha estimulantes, financiadores que estejam dispostos a gastar dinheiro naquele movimento, a investir naquilo. E por que eu deixei a palavra investir por último? Porque o investir é o que determina. Lembre-se que eu falei que os interesses, os mais ambiciosos que tinha, eram os de ser santo, eram os de agradar a Deus e ir para o céu. Pois bem, aqui na Terra nós temos esses outros. O sujeito não vai soltar dinheiro num bando de brasileiro que veio de todo lado do Brasil para formar um aglomerado de 5.000 pessoas na esplanada dos Ministérios, ou na Cinelândia, lá no Rio, ou na Avenida São João e na frente do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Não. Se essas pessoas juntaram é porque estão sendo financiadas e, às vezes, muito bem financiadas. E essas pessoas que financiaram é só porque querem ser boazinhas, que querem agradar o presidente da República, que quer uma confusão, uma contestação de outras coisas para defender o interesse dele. Não. O que eles querem é eles também defenderem o interesse deles e usar a população como forma de pressão para impor esse interesse aos poderes da República que estão ali no final da praça. Então, é só isso. E isto é que é a essência do regime capitalista. Nós temos o regime capitalista baseado na propriedade e o liberalismo baseado na livre negociação. Pois eu só negocio
com propriedade que é livremente minha. Eu não vou negociar com propriedade dos outros, eu não vou nem negociar com a minha propriedade se ela for obtida de uma maneira comunitária, como eram os feudos para os senhores feudais. Só na decadência e acelerando essa decadência dos feudos é que apareceu o senhor feudal vendendo partes e glebas do próprio feudo. Então, saindo dessa conjuntura onde se dão as relações de emprego, vamos encerrar essa parte da aula que nós estamos falando até agora. As relações de emprego, então, relações jurídicas de emprego, vão ter no trabalho um elemento vital dela que é demandado pelos outros relacionalmente. Vão ter na relação um elemento, uma forma, melhor dizendo, de exercer, produzir e distribuir esse emprego. Injusta, mas é uma forma de distribuição. E, em terceiro lugar, como eu tenho atividades que entrosam pessoas com interesses contrapostos, tenho relações que estimulam, estipulam e conjugam atividades também, as mesmas atividades contrapostas, e vamos ter, anexa a essa, o salário, mas vamos ter mais uma coisa, que é a possibilidade de atritos entrando na zona de conflitualidade ou na região de conflitualidade dentro do setor do trabalho. Nós vamos precisar de entrosar esses meios. Esse entrosamento deles é que está expresso na expressão relação jurídica de trabalho. E aí nós vamos ver que o que fez, dentro desse sistema capitalista, contratualista que nós vimos, o que fez nascer essa relação foi uma conjugação das vontades contrapostas das pessoas que iam... Um tem a vontade, ou tem o interesse, melhor dizendo, de receber dinheiro. Precisa para viver. É a questão subsistencial do trabalhador. O outro, ele está lá acompanhado de máquinas para acionar elas. Ele precisa de trabalhadores, ele precisa da força de trabalho. Então, o negócio jurídico trabalhista é a troca da cessão, a troca através da cessão da força de trabalho pelo pagamento do salário. Esta é que é a negociação jurídica que ocorre no estabelecimento de uma relação de emprego. E aí nós temos esses três elementos. O direito, que eu falei que se torna necessário para disciplinar isso, a relação, que é a consequência dessa contratuação, e o contrato, que traz para essa consequência relacional aquela necessidade individual que eles conjugaram através da contratação. Então, essas três coisas, contrato, relação e o direito do trabalho, a disciplina jurídica, existem no mesmo compartimento, existem na mesma relação humana, existem para tornar os indivíduos definidos dentro de um patamar que se diz que é horizontal, mas que, na verdade, geralmente cai para o lado do empregador, por onde escorre todos os benefícios. Então, essas três palavras são interdependentes na relação de emprego. E mais do que isso, esses três elementos que entram no direito do trabalho, a relação de emprego, o direito do trabalho e o contrato de trabalho, têm as mesmas características. Eu preciso conhecer a relação de emprego, igual eu falei no início dessa exposição,
para o dia que chegar um consulente no meu escritório, o dia que eu for prestar um serviço para a empresa, ou o dia que eu encontrar na rua um punhado de relações passeando por ali, eu saber distinguir. Esta é relação de emprego. Então, eu preciso de conhecer e características dela. Nós vamos ver essas características, mas já sabendo que estaremos vendo uma vez só característica de relação de emprego, característica de contrato de trabalho e característica do direito do trabalho. Em resumo, o contrato de trabalho cria a relação de emprego e a disciplina, ou atrai para ela, com o direito do trabalho. Então, ele é que casa os três. O direito do trabalho pode ser até pré-existente, apesar das modificações que o contrato pode fazer dentro da tal liberdade de contratar, e os dois, o contrato, porque cria a relação de emprego, e o direito do trabalho, que é atraído para ela através do contrato. Então, eles têm, por causa disso, as mesmas características. As características do contrato, ninguém quer fazer um contrato para ficar esteticamente bonito. Quer fazer para reger a relação. Então, as características que eu ponho nele são para a relação. Eu já ponho destinadas à relação. E se no contrato ou na relação eu desobedeço aquelas que estão na lei, a hora que eu estabeleci a relação através do contrato, vai incidir o direito, vai ficar tudo ilegal. Elas têm que ser iguais, obedientes e toleradas pelo direito do trabalho. Então, de uma vez só, nós vamos estudar as relações de todos eles. E aí vamos ver uma outra coisa, que aquela relação que nasceu, que eles já falaram que ela era uma relação típica de direito civil, contratual, uma relação que tinha uma subordinação imposta por um vínculo contratual civilista, isso foi rejeitado rapidamente, por um vínculo social, quer dizer, voltamos àqueles estamentos da Idade Média ou àquelas classes do reinado, da monarquia, do império. Lá é que as pessoas eram diferenciadas. Aqui, quando eu coloco a possibilidade de contratar, eu estou colocando-as no mesmo pé, como a lei exige, tanto a Constituição quanto a CLT. Então, essa explicação, como é todo mundo igual, não posso falar que é uma diferença social que separa, que diferencia os dois polos da relação. E, por último, para terminar esse pedacinho final sobre subordinação, nós vamos ver que a subordinação também não pode ser técnica, porque hoje, com a multidão de relações que uma empresa tem, para começar, uma multidão de empregados esparramada no mundo inteiro, uns não conhecem os outros, nem falam a língua dos outros. Então, para ela juntar esse tanto de gente, ela está completamente afastada da subordinação técnica. Porque as grandes corporações, nem o chefão dela, o CEO, Chairman Executive Officer, nem ele é dono da empresa, ele é contratado. Então, não é necessariamente o dono que traz o aporte técnico para a empresa. Eu conheço muita gente que trabalha de pesquisador, que traz todo o aporte técnico, todas as invenções, as técnicas, a tecnologia que a empresa usa, e que não tem nenhuma ação dela. E, por último, o direito do trabalho, que compendia as regras jurídicas, ele bota lá que a subordinação é fruto de um contrato entre as partes. Quer dizer, ela é uma subordinação jurídica, da mesma maneira que a relação jurídica de trabalho é uma relação jurídica. Então, esse jurídico aqui quer dizer que aquilo ali está ancorado no ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico trabalhista incide sobre esses três aspectos: a relação, o contrato de trabalho e o direito do trabalho propriamente dito. Então, essa subordinação hoje é entendida como jurídica,
e ela é instituída contratualmente na hora que eu crio a relação de emprego e que eu atraio para ela a aplicação do direito do trabalho. Então, isso tudo, o direito do trabalho é traído, a relação criada e o contrato criador e disciplinador, que ele exerce as funções de direito do trabalho como disciplinador e da relação como criador. Isso tudo tem as mesmas características. A partir do nosso próximo, da nossa própria conversa, nós vamos estar conversando sobre essas características da relação de emprego, do contrato de trabalho e do direito do trabalho. Até lá.